Olá, meus amigos, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui novamente ao nosso canal. Se você já é inscrito, se você está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Peço que você, se gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal para acompanhar a evolução da nossa discussão, da nossa produção de conteúdo, sempre relacionado ao tema holding familiar. Ok? Bem, meus amigos, nesse vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema que tem me chamado a atenção aí nas redes sociais, especialmente para quem já produz conteúdo sobre holding, né? E que às vezes eu acredito, isso é só uma opinião, né? Às vezes eu acredito que há uma certa distorção porque querem promover o termo e o instituto de holding familiar a todo custo, né? E eu acho que com isso perde-se a oportunidade de estudar mais a fundo outros institutos que possam ser conjugados a uma holding e trazer um planejamento patrimonial, um planejamento sucessório muito mais adequado à realidade daquela família, daqueles detentores daquele patrimônio, ok? E no vídeo de hoje nós vamos tratar de um desses institutos que são um pouco marginalizados, né, no sentido de colocados à margem, que é a doação. Então, o título desse vídeo já é muito sugestivo, né? Doação versus holding, né? Coloca-se muito isso. Doação ou holding, né? Qual o melhor? Como se esses institutos, eles fossem um excludente do outro. Então, não, se eu vou usar doação, eu não posso usar holding, onde eu vou usar holding, eu não uso doação, né? A doação, ela tem que ser colocada à parte, porque holding é um sistema muito mais arrojado, então são coisas que não se comunicam, são institutos jurídicos que não se comunicam e que não podem ser utilizados em conjunto, eu tenho que escolher um ou outro. E eu gostaria de desmistificar isso com esse vídeo, né? Dizendo que doação e holding são institutos perfeitamente compatíveis e que um bom planejamento patrimonial ele pode contemplar ambos, ok? E aí, gente, eu não estou falando do Instituto Doação como uma fase do planejamento sucessório aplicado a holding, né? Lembrando que nós já falamos aqui, temos vídeos tratando disso, né? Que uma holding não é uma mera pejotização de bens, não é eu simplesmente abrir uma PJ e colocar bens lá dentro. Uma holding não é isso. Uma holding é um sistema de organização patrimonial. Holding é um sistema em que eu trago bens para uma personalidade jurídica com o objetivo principal, o objetivo elementar de trazer funcionalidade a esse patrimônio, ok? E que dentro dessa holding eu posso agregar diversos outros institutos jurídicos para alcançar outras finalidades, como, além da organização patrimonial, eficiência tributária, eficiência do próprio patrimônio e aplicar dentro dessa holding técnicas de planejamento sucessório em que eu faço a transmissão organizada, ordenada de bens dos detentores do patrimônio para os seus sucessores, sem que haja uma quebra da unidade patrimonial, ok? Essa doação, ela sempre será realizada, ou pelo menos na grande maioria das vezes, né, com cláusulas protetivas que me garantem que os detentores do patrimônio continuarão na posse direta e no comando sobre esses bens enquanto vivos estiverem. A transferência total e efetiva do patrimônio se dará apenas com o falecimento destes, ok? Então, isso de forma muito simplista. Então, vejam que doação, na verdade, ela é uma fase, sim, do planejamento sucessório que é aplicado dentro de uma estrutura de holding. Mas não é desta doação que eu estou falando. Quando eu trago aqui a doação versus holding, doação mais holding, posso conjugar ambos os institutos, posso excluir os institutos, eu não estou falando dessa
fase de doação de cotas da holding, ok? Só para deixar claro isso, porque isso eu não preciso nem detalhar, isso já é fase do procedimento. Eu estou falando da doação como um instituto isolado, eu estou falando da doação como um instituto único. E, meus amigos, uma doação pura e simples, ela não está excluída de um planejamento patrimonial, ela não está excluída da possibilidade de um planejamento sucessório, inclusive, e ela não é incompatível para ser utilizada em conjunto, inclusive, com uma holding, ok? Sem prejuízo nenhum desse instituto. E eu vou dar um exemplo aqui muito prático, porque o objetivo aqui é tratarmos de questões mais práticas, ok? Eu vou trazer aqui um exemplo prático, né, de uma situação que ela é muito mais corriqueira do que se possa imaginar, ok? Então, imaginemos aqui um casal, o João e a Maria, eles são casados, já trabalhamos aqui a questão do regime de bens, eles são casados em regime de comunhão parcial, eles têm uma empresa operacional que atua no mercado, mas que já atua há muitos anos, mas eles tiveram uma evolução patrimonial significativa na pessoa física, ok? Então não é patrimônio operacional, é patrimônio pessoal desse casal que é casado e que também é proprietário de uma empresa operacional. E eles querem trazer mais eficiência e organização para esse patrimônio. O João e a Maria têm 2 filhos, ok? E eles querem fazer a organização e o planejamento sucessório para já transmitir em vida esses bens para esses herdeiros, ok? Sem, contudo, a perda do controle, da posse, do poder de administração desses bens enquanto vivos eles estiverem. Então, é o caso clássico de nós montarmos uma holding familiar com técnicas de planejamento sucessório, ok? Mas nós temos aqui uma outra situação paralela. Veja bem, o João e a Maria têm 2 filhos, vamos colocar aqui genericamente aqui os nomes de Roberto e Roberta, certo? Tem 2 filhos, um casal de filhos. E o Roberto resolveu, ele não quis se envolver com os negócios da família e ele resolveu seguir a carreira jurídica, ele tem um sonho de ser advogado, ok? Então, ele está concluindo, aí está perto de concluir a faculdade de Direito, ele já estagia no escritório de advocacia para ter alguma experiência, mas ele tem o planejamento pessoal de quando ele concluir a faculdade de Direito ir advogar, ele quer ser aí um advogado militante, quer atuar na área, ok? E a Roberta, filha também do João e da Maria, ela está na faculdade de nutrição, ela não quis se envolver com os negócios da família e ela também quis seguir carreira própria na profissão de nutricionista, porque ela é muito ligada a essa questão de saúde, qualidade de vida, ela é uma pessoa que isso faz parte da vida dela, isso faz parte dos seus valores, ela quer trazer mais saúde e qualidade de vida para as pessoas e ela gosta de trabalhar com alimentos, ela é muito voltada para isso, né? E ela entende que ela tem essa missão de vida de trabalhar com nutrição. Então temos o Roberto que quer ser advogado e a Roberta que quer ser nutricionista. Então ela está aí cursando a faculdade de nutrição e ela quer ao final colocar um consultório e ser aquela nutricionista que trabalha atendendo o público, trabalhando diretamente com pessoas, ok? Então, meus amigos, vejam que é possível dentro deste cenário, um cenário exemplificativo, mas como eu disse, ele é mais comum do que se possa imaginar, ok? Temos que o João e a Maria, eles podem, né, dentro da liberalidade deles, dizer assim, não, nós temos um patrimônio muito vasto na pessoa física, né, que é composto aí por veículo, por terreno, casa, às vezes imóveis até alugados já, mas nós temos interesse, temos objetivo de já trazer algo para que nossos filhos possam seguir suas carreiras, seguir seus sonhos profissionais, né, com algo já mais alicerçado. Então, nós adquirimos 2 salas comerciais, ok? Uma num prédio aí com uma característica mais de escritório de advocacia corporativa, mais próximo do fórum. E nós adquirimos uma outra sala comercial
que já fica num outro prédio, mas que já é mais voltado para a parte de consultórios, de clínicas. E nós queremos que essas salas seja uma destinada especificamente ao Roberto, para que ele consiga iniciar seu escritório de advocacia nessa sala, uma sala própria, e uma sala para a Roberta, para que ela possa, da mesma forma, iniciar suas atividades no ramo de nutrição, também com um consultório já montado, com sala própria. Nós queremos dar esse pontapé inicial para que nossos filhos possam seguir suas profissões, iniciando aí de forma mais confortável, já tendo pelo menos o espaço físico, se é necessidade de uma locação. Gente, e aí vem a pergunta, você como advogado ali, você está diante do João e da Maria, que pretendem contratar com vocês uma holding. Gente, vejam bem, se o objetivo é efetivamente entregar essas duas salas, uma para o Roberto e uma para a Roberta, para que eles possam, a partir daí, fazer os seus próprios negócios, né, montar suas respectivas estruturas, fazer uma reforma, adequar. Veja que a adequação que vai ser feita para o escritório de advocacia é muito diferente da adequação que vai ser feita, que vai ser proposta para um consultório de nutrição. Então, muito provavelmente teremos aí projetos muito distintos, ok? Localizações distintas, mas imóveis que se equivalem do ponto de vista de mercado. E que os pais querem, eles têm esse desejo de presentear seus filhos para que eles possam iniciar desde já suas carreiras. Gente, não faz muito sentido que esses imóveis eles sejam aportados dentro de uma holding, honestamente, né? É assim que eu visualizo e é assim que eu procedo. Eu já tive um caso semelhante a esse no escritório e foi assim que nós procedemos. E por que isso? Porque veja bem, depois que o Roberto receber essa sala, ok, ele vai atuar com uma atividade operacional dele, escritório de advocacia, e que ele vai ali desenvolver a atividade dele como ele bem entender, ok? E a Roberta, da mesma forma, ela vai receber uma sala comercial que será destinada a ela vai reformar, vai adequar e vai desenvolver a profissão dela ali, a atividade operacional dela especificamente como nutricionista. E vejam, meus amigos, que eu dei exemplos bem distintos, porque nós certamente teremos evoluções muito diferentes desses dois negócios. Porque são negócios, escritório de advocacia e consultório de nutrição, que são muito distintos entre si. Então, pode ser, por exemplo, que o Roberto, ele tenha uma evolução muito rápida de sua atividade e que dentro de 5 anos ele tenha a necessidade de expandir o seu escritório, de adquirir uma outra sala ou de mudar para um negócio maior e aí de repente ele diz, não, eu vou vender essa sala, não tenho interesse em ficar com ela porque eu quero investir numa casa que vai me dar uma estrutura muito maior, muito mais arrojada, ok? Já a Roberta, ela pode de repente dizer assim, olha, quer saber, minha agenda é muito limitada, eu tenho uma fila de pacientes para atender, mas meu tempo, minha capacidade de execução é limitada, eu vou partir para o digital, eu vou aumentar o ticket da minha consulta para eu ter menos pacientes e dedicar mais tempo para o digital. Então, de repente, aquela estrutura da Roberta em 5 anos, ela está mais do que adequada para ela, porque ela já atingiu um patamar X dentro do mercado, que ela consegue atender menos pessoas com mais eficiência e ela tem um produto, um atendimento na área digital que está rodando, que dá para ela uma segunda renda, que de repente é até mais interessante de ela atuar nesse ramo do digital, porque ela consegue alcançar mais pessoas. Então vejam que ao longo do tempo, essas duas salas que iniciaram do zero ali, com 2 profissionais liberais, passaram a ter dentro de um espaço, por exemplo, de 5 anos, uma necessidade de expansão e de utilização muito diferentes. E aí, se isso está dentro de uma holding, começa, né? Olha, eu quero vender, vou falar de repente com meu pai, com minha mãe, eu quero vender essa sala porque eu quero aportar numa estrutura maior, né? E aí, essa outra estrutura vai vir para dentro da holding ou vai ser da própria sociedade de advogados ou de repente sociedade unipessoal de advogados do Roberto. E o consultório da Roberta, de repente ela já tem um CNPJ, e aí, como é que vai funcionar isso? Essa sala dela está adequada para ela, mas essa sala na verdade pertence a uma holding,
e o Roberto participa dessa sala. Então vejam, meus amigos, que existem situações em que a doação ela é perfeitamente aplicável, sem a necessidade de excluir uma holding. Então, trazendo do ponto de vista prático, como é que a gente desata esse nó, certo? Como é que a gente consegue desfazer esse conflito? Olha, se eu tenho duas salas comerciais que se equivalem, ok? Que elas serão dadas, né? Uma para o Roberto, para ele começar o escritório dele e dali ele alçar seus próprios voos. E a outra sala para a Roberta, para que ela coloque o consultório de nutrição dela e possa alçar os próprios voos. Gente, não há muito o que pensar. Aqui é uma doação pura e simples, ok? O João e a Maria, eles podem fazer a doação desta sala para o filho, a doação dessa sala para a filha. Essa sala vai passar a fazer parte do patrimônio de cada um deles, sem estar atrelado a uma estrutura maior de holding, ok? E cada um vai fazer o que bem entender de seus imóveis específicos, destinados a eles, para que eles desenvolvam suas respectivas atividades operacionais, ok? E aí, se futuramente a Roberta disser, olha, quer saber? Essa estrutura está até grande para mim, eu vou para um coworking, eu vou alugar esse consultório que está pronto, isso vai me gerar uma outra renda. O Roberto pode dizer, olha, eu vou alugar esse escritório que está pronto para um advogado iniciante, que começou assim como eu, e eu vou pegar o restante da estrutura e vou investir numa estrutura maior, porque eu já demando uma estrutura maior, meu negócio emplacou e eu preciso disso. Ótimo! Isso não vai impactar em nada em uma holding que foi constituída pelo João e pela Maria, ok? Em que Roberto e Roberta são proprietários das cotas, ok? Tem um patrimônio lá que está sendo, na prática, administrado e usufruído pelo João e pela Maria, por conta da reserva de usufruto, da cláusula de inalienabilidade, da cláusula de impenhorabilidade, da cláusula de reversão sobre cotas. Tudo isso garante a eles o domínio, a detenção daquele patrimônio. E aquelas duas salas comerciais que os pais já tinham interesse de passar para que os filhos aí pudessem desenvolver uma atividade deles próprias, já faz parte do patrimônio deles. Temos um detalhe aqui. Esta doação pura e simples, ela pode trazer alguns mecanismos protetivos característicos de holding. Esse é o grande quê? Essa é a grande chave. Então, por exemplo, eu posso fazer, o João e a Maria podem fazer uma doação pura e simples dessas salas comerciais para seus filhos, com interveniência e anuência do cônjuge, no caso do João e da Maria, né? Eles estão doando em conjunto para os filhos. Cada um vai fazer interveniência e anuência na doação do seu irmão, dispensando a necessidade de colação futura, ou seja, essa doação será caracterizada como antecipação de legítima, pura e acabada. Percebam que, como são salas bem equivalentes, não vai fazer diferença do ponto de vista patrimonial. Inclusive, para o herdeiro futuramente alegar que houve um prejuízo, vai ficar muito difícil, ok? Porque são patrimônios que eram equivalentes ali. E aí, meus amigos, vem o grande detalhe. É possível fazer a doação para o Roberto e para a Roberta, para cada um de uma sala comercial, com cláusula, por exemplo, de incomunicabilidade, porque aí, independente do regime de bens que o Roberto casar, independente do regime de bens que a Roberta casar, esse bem não se comunicará ao patrimônio do cônjuge? Sim, gente, isso é perfeitamente possível. Dentro da seguinte lógica, não, eu estou doando essa sala para o meu filho, eu estou doando essa sala para a minha filha. Eu não quero que, eventualmente, por qualquer motivo, se ele vier a se divorciar, essa sala seja partilhada. Não, é algo que é fruto do meu trabalho, né? Então, eu estou doando para o meu filho especificamente. Eu não quero que futuramente um cônjuge aqui participe dessa sala, desse patrimônio, ok? É possível uma doação com cláusula de reversão? Sim, meus amigos, é totalmente possível que eu faça uma doação desta sala comercial com cláusula de reversão. Se o meu filho falecer antes de mim,
Nenhum pai deseja isso, mas caso isso aconteça, por um infortúnio terrível do destino, né, esse patrimônio voltará para mim, doador, não será transmitido aos seus herdeiros, né, a cônjuge ou o cônjuge não participará deste bem, ok? Mas honestamente, como é um bem que está sendo doado, né, como se fosse ali uma espécie de start de carreira, né, para esses, eu estou dando um exemplo, é possível sim que essa doação seja feita pura e simples, olha, doei, tá doado, pronto, acabado, meu filho daqui, minha filha daqui, você faz o que bem entender. Esse bem é seu, eu entendo que eu cumpri minha função de mãe, o pai vai entender que cumpriu com a função de pai, dando ao seu filho condições mais confortáveis de iniciar uma carreira. E dali, ele dentro da sua organização aí, financeira e patrimonial, que dê conta desse patrimônio. Então veja, a doação considerada como instituto puro e simples não exclui uma holding. Não há essa história de doação versus holding. Não, gente, não existe isso. É doação ou holding. Já vi vídeos nesse sentido, né? Gente, não há por que excluir. Você vai analisar dentro daquela situação que eu já falei, vou fazer um vídeo aqui depois sistematizando como montar uma holding. Mas veja bem, na hora que você faz aquela análise inicial do patrimônio, é por isso que eu digo, uma holding, para você montar primeiramente uma holding ou qualquer planejamento patrimonial ou sucessório, você precisa primeiro entender os bens e entender os anseios daquela família, né? Para você poder dizer, olha, mas esses bens aqui, honestamente, é melhor você doar logo. Coloca na holding o que for próprio para ser de uma estrutura mais complexa de holding. E aquilo que já for de doação, já faça com doação. Eu queria fazer um adendo aqui. A mesma coisa se aplica com imóveis que são destinados à moradia, certo? Então, às vezes a família é mais abastada, tem um filho que vai casar, e ele diz assim, não, eu quero dar um apartamento para o meu filho. Eu quero que o meu filho já se case aí com um imóvel garantido, meu presente de casamento será a doação de um apartamento. E aí, meus amigos, muita calma nessa hora. É importante que essa doação, neste caso especificamente, como já envolve um matrimônio, como já envolve um cônjuge e a possibilidade de uma comunicação ou até mesmo de uma discussão de que, como foi presente de casamento, houve uma doação conjunta. Neste caso, existe a necessidade de um detalhamento mais específico desta doação, que é uma doação específica, personalíssima, para o Roberto, por exemplo, que essa doação, uma cláusula de incomunicabilidade lá com letras garrafais, ok? Que ela constava especificamente para este filho, né? E aí é muito interessante neste caso, sim, incomunicabilidade, cláusula expressa de incomunicabilidade, cláusula expressa de reversão, ok? Porque de repente pode haver a renúncia da cláusula de reversão por parte do doador, né, no eventual falecimento, mas deixar muito claro que este bem imóvel doado para efeito de moradia, não há qualquer comunicação com o regime, independente do regime de bens, não há qualquer comunicação com os bens partilháveis do casal, ok? Então, meus amigos, porque aí cada um vai dar destino, neste caso especificamente, aos bens que foram doados por ocasião daquele matrimônio, né? Lembrando sempre que se houver a venda desse bem para aquisição de uma outra casa, a gente vai ter que essa nova casa terá parte dela como bem subrogado esse bem anterior e que isso abre flanco para uma possível discussão de comunicabilidade, porque até que você descubra e discuta o que era, o que foi subrogação ou não, esse processo tramita na justiça há alguns anos. Então, para bens imóveis que são destinados à moradia, é aplicável a mesma regra, mas é preciso que se tenha um cuidado maior por conta dos efeitos da comunhão advinda de um casamento ou de uma união estável, ok? Por conta da comunhão de bens. Mas imóveis destinados, por exemplo, a uma atividade
empresarial é bem mais confortável para fazer, ok? O objetivo é trazer para vocês sempre esse questionamento. Eu preciso excluir os institutos? Eu não poderia conjugar os institutos e fazer um planejamento mais arrojado? Com a mais absoluta certeza, ok? E só lembrando, nessa doação, obviamente, incidirá o nosso ITCMD, porque aí não tem como eu discutir que a incidência ou não do imposto, porque está tendo uma doação pura e simples, ok? Mas é possível, não há necessidade de exclusão dos institutos, ok, meus amigos? Então, muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Comente aqui abaixo, deixe seu like. Se você está chegando agora, se inscreva no canal. E como eu disse, deixe sempre sugestões aqui. Meu objetivo é atender aí as necessidades, as dúvidas, os questionamentos da minha audiência. Ok, meus amigos? Fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo.